Então vamos lá, pessoal, vamos à nossa segunda aula desse grande capítulo de limite e continuidade de uma função. Nessa aula veremos sobre limites laterais e também a continuidade de uma função. Vamos aprender a encontrar os limites laterais, também vamos aprender a estudar a continuidade de uma função. Se a função é contínua ou descontínua num ponto, caso seja descontínua, também vamos aprender a classificar os pontos de descontinuidade. Toda aquela parte, todo aquele negócio de descontinuidade eliminável, descontinuidade não eliminável da segunda espécie, primeira espécie, nós iremos ver então nesse grande vídeo. Além disso, também veremos ainda exercício mais cobrado no exame de admissão ou também que podem ser cobrados na sua escola. Quer saber tudo isso? Vamos à aula. Olha aqui, temos assim então limites laterais de uma função. Normalmente, para você encontrar limite lateral de uma função, vai te dar aqui então a lei de formação, como aparece aí, dessa característica, ou também pode dar aqui um gráfico, que é assunto que nós iremos ver depois da próxima aula, ou também pode aí te dar uma função qualquer, que não seja aqui uma função definida então pelo ramo. Mas principais questões, meu amigo, aparece aqui então definida então por ramo. Esse é o nosso primeiro caso que nós iremos ver. Agora, como encontrar limites laterais? Imagine só, limites laterais, meu amigo, vou ter que colocar aqui um ponto, um gráfico, nesse caso uma linha reta, não é? Uma reta que está de x. Agora, temos então um ponto aqui A. Nos limites, meu amigo, não se interessamos quanto equivale o limite naquele ponto, mas sim os limites quando tende ou quando a função tende naquele ponto aí em estudo. Nesse nosso caso, a função em estudo ou ponto em estudo é o ponto aí A, como aparece então nesse gráfico. Imagina, meu amigo, veja aqui. Nesse ponto eu posso colocar aqui, presta muita atenção. Imagina aí ter números de A ou número de x tendendo aqui a A. Os números de x que tendem aqui a A, mas nunca chegam então no ponto A, tá? Agora, outro número de x também saindo deste lado direita, tendendo aqui então aí a A. E a introduzir aqui alguma palavra. Tendendo aqui, ou seja, número saindo então à direita e que entendo aqui a A. Atenção aí. Então, nos limites, vamos investigar o que é que acontece com a função quando esses números se aproximam aqui a um ponto A pela esquerda ou também quando se aproxima de um ponto A pela direita. Presta então atenção. Veja aqui nossa lei de formação. Nessa lei de formação, temos aqui f de x. Aqui temos x maior ou igual a A. Ou seja, nesse ponto estamos perante um caso em que os valores de A devem ser aqui está maior. Maior são este lado, tá? O lado aqui está à direita de A. Agora, aqui temos o C. Se o x menor aqui está do que A. Menor do que A este lado daqui. O lado então aí à esquerda. Presta aí atenção. Aqui temos ramificações. É uma função definida então por ramo. Vamos usar o kappa. Se por acaso x for aqui ele maior do que A, iremos usar então esse C, se o x então for então menor do que A. Meu amigo, é isso que você deve levar em consideração. Como assim, Julie? Vamos aqui. Limites laterais são limites à esquerda ou à direita, por isso chama-se aqui então limites laterais. Deixa-me definir e colocar aqui então esses limites, só para você poder entender bem. Veja aqui, temos assim então o limite, podemos colocar aqui. Limite quando x tende aqui a A, nesse caso pelo lado então direito, vamos escrever aqui lado direito, vamos colocar aqui então aí positivo, tá? Algo com seno mais, só para identificar que esse x tende a A por lado então aí direito. De f de x, vamos colocar aqui então de f de x. A função em questão é essa aqui. Agora, isto aqui deve ser aqui então igual a limite quando x tende nesse caso a A por lado aqui então aí direito. Então, caso esses limites laterais, atenção, esse aqui é o limite à direita e esse aqui é o limite aí então à esquerda. Se o limite à esquerda e à direita der aqui então o mesmo valor, eu posso colocar aqui como sendo aí, então B, der aqui então o mesmo valor. Isso implica que o limite, quando o x tende naquele ponto, exatamente assim, não precisa colocar aqueles sinais. Este limite então de f de x, então ele aqui existe, é igual a A. Quando os limites laterais forem iguais, vamos dizer que então esse limite existe e o valor desse limite é igual então a A. Mas nesse ponto, como eu coloquei aqui então o B, desculpa aí, aqui então posso colocar é igual a B, como aparece aqui. Limite à esquerda deu B, vamos colocar aqui. Limite nesse caso à esquerda, vamos começar com a direita. O limite aí então à direita, que é identificado com esse lá que está positivo, de f de x
deu aí então um certo número aqui, o B. Agora, o limite quando x tende então aí à esquerda de f de x deu o mesmo número b. Isso implica o quê? O limite quando a função tende então a A, como aparece aqui, é igual ao mesmo valor de b. Existe é igual a então a b. Agora, caso o limite lateral for igual, então essa função naquele ponto então existe. Não importa, ali então a função pode não estar definida quando a função é igual aqui a A, ou seja, a função pode ser descontínua no ponto A, mas basta que os limites laterais sejam iguais, vamos dizer que esse limite, ele aqui existe. Agora vamos seguir aqui, está vendo sobre continuidade e descontinuidade de uma função. Quer saber? Vamos a isso. Temos assim então continuidade de uma função. Atenção! E classificação de ponto de descontinuidade desta mesma função. Meu amigo, presta atenção aqui. A ideia de classificar ou de estudar os pontos de descontinuidade de uma função é a mesma ideia que nós vimos então nos limites laterais. Só é que vamos acrescentar aqui algo então a mais. Quando é que uma função aqui então será descontínua ou contínua num ponto? Uma função será contínua num ponto se por acaso os limites laterais forem iguais e, por sua vez, este limite lateral deve ser igual então à função no ponto em estudo. Agora, aqui nós queremos saber, ou vamos analisar no ponto x sendo igual a A. Dado aqui então um ponto, exatamente assim. Até posso colocar aqui então ao lado, aqui um ponto, aqui a A. Atenção, o limite quando x tende aqui então a A, de f de x, esse limite deve ser igual a então à função no ponto A. Atenção aí. O que seria limite quando x tende a de f de x? Vimos isso. O limite quando x tende a de f de x é a mesma coisa. Nesse caso, o limite quando x tende aqui então à direita de f de x, da própria função, é a mesma coisa. Ou seja, deve ser igual a limite quando x tende então a pela esquerda de f de x. Isto aqui deve ser igual assim, tá? A f no ponto aí A em estudo. Atenção, atenção. Leve essa informação e guarde então no cofre, porque vamos usar então para você fazer aí sucesso em todos os tempos, nesse caso então da vida. Atenção aí. Vamos aqui. Nós podemos aqui então continuar aqui um pouquinho só. Vamos demonstrar aqui algo ou vamos continuar aqui mesmo. Atenção. O que seria limites laterais? Limites laterais são limites quando a função tende aqui então aí a A. Atenção. Nesse caso aqui tendendo aqui então à esquerda e aqui está tendendo a então à direita. Basta que esse limite seja então iguais, o limite naquele ponto existe, tá? Agora, se existe nesse ponto e a função também é definida nesse ponto, nós podemos dizer então com certeza que essa função é contínua naquele ponto. Agora, essa condição representa que a função aí então é contínua nesse ponto. Função aí então contínua caso essa condição seja então satisfeita. Uma função aí contínua no ponto de abscissa a então A. Atenção! Agora, quando é que uma função será descontínua? Uma função será descontínua caso não obedeça então nenhuma dessas regras. Ou a função, ou limites laterais serão diferentes, ou os limites laterais serão iguais, mas a função não está definida naquele ponto, exatamente como aparece aí. Caso uma dessas coisas então aí apareça, ou se quase uma dessas coisas seja então violada, não é contínua naquele ponto. É quando vamos partir a classificar o ponto de descontinuidade. Atenção. Moico, aprecie aqui. Ponto de descontinuidade. Nós podemos colocar aqui. Descontinuidade. Descontinuidade, nós podemos ter aqui então dois tipos de descontinuidade. Descontinuidade da primeira espécie ou da segunda espécie, tá? Podemos colocar aqui. Descontinuidade aqui então da primeira espécie. Aqui temos da primeira espécie, aqui está da segunda então espécie. Agora, essa da primeira espécie, também nós podemos classificar aqui também dois tipos. Da primeira espécie, nesse caso, eliminável. Ou removível. E da primeira espécie em si, não eliminável. Agora, aqui também, e da segunda espécie, simplesmente aqui então é apenas da segunda espécie. Agora,
Quando é que será ou como é que será então a descontinuidade da primeira espécie? Nesse caso, eliminável e não eliminável. Amigo, a ideia aqui então desse estudo também vai ajudar muito aqui então na classificação. Será da primeira espécie, nesse caso, aí então eliminável? Se por acaso, vamos colocar aqui, será então a primeira espécie eliminável se os limites laterais forem igual, limite quando essa função tende a quem está pela direita, de f de x, for igual assim então a limite, quando x tende assim então a ir pela esquerda, da mesma função, mas essa função não ser definida então no ponto em estudo, que é no ponto A. Então, isso aqui poderá ser a descontinuidade eliminável da primeira espécie, tá? Descontinuidade eliminável. Agora, quando é que será uma descontinuidade? Nesse caso, não eliminável da primeira espécie. Será uma descontinuidade da primeira espécie se os limites laterais, nesse caso, de f de x, forem aqui então aí de diferente. Aqui então limites, aí então quando esse limite daqui está à esquerda, no ponto em estudo, mas aqui então forem diferente. Caso isso aconteça, nós podemos dizer que então uma descontinuidade aqui então não eliminável da primeira espécie. Não eliminável da primeira espécie, tá? Então, é exatamente assim como nós podemos classificar. Agora, no caso aqui então de descontinuidade de segunda espécie, só será da segunda espécie se por acaso, vamos colocar aqui, segunda, então, espécie. Será descontinuidade da segunda espécie se os limites, um dos limites laterais for aqui então aí mais ou menos ao infinito. For aqui então mais ou menos ao infinito. Eu coloquei aqui então o limite tendo a A, tá? Sendo aqui então mais ou menos ao infinito. Isso quer dizer que o limite à esquerda, o limite nesse caso aqui então à esquerda ou à direita primeiramente, de f de x, pode ter aqui então mais ou menos ao infinito, ou limite quando x tende assim a A, nesse caso pela esquerda, de f de x, dar aqui então mais ou menos assim ao infinito. Ou seja, se pelo menos um dos limites lateral dar assim então ao infinito, então essa descontinuidade será então aqui uma descontinuidade da segunda assim espécie. Então é isso aqui que você precisa saber para acabar com tudo então na classificação de descontinuidade por aí, meu amigo. Aprecie aqui então tudo isso aí. Caso queira tirar aquela fotografia, chegou o momento, não é? Veja aqui. Então, é isso que você precisa então saber para fazer então sucesso neste grande capítulo. Agora, logo em seguida, veremos alguns exemplos só para você ficar então craque. Vamos a isso. Olha aqui, temos assim então exemplo. Vamos resolver aqui então algum exemplo muito importante só para você ficar então craque. Atenção aí. Veja nesse nosso exemplo. Temos aqui então estude a continuidade das seguintes funções. Em x sendo igual a A, ou seja, nós queremos estudar aqui então a descontinuidade dessa função em x aqui então sendo igual a A. Não pediram para classificar, apenas só vamos estudar aqui então aí a continuidade. Agora sim para dizer que essa função é contínua ou não naquele ponto então aí em estudo. Vamos a isso. Uma função será contínua se por acaso o limite, quando x aqui então tende nesse caso a A, da própria f de x, mas o lado aqui está à direita, for igual a limite, quando o x, nesse caso, tende aqui está à esquerda, da própria f de x, nesse caso também for igual assim a f de aí 0. Mas agora aqui não é a, ou o f aqui então de a. Mas agora, o ponto de estudo já não é a, é 0. Atenção, como o ponto de estudo não é a, é 0, basta retirar então esse ponto, colocar aqui então o 0, e aqui também coloca aí o 0, e aqui também coloca o 0. Problema ali resolvido. Agora, o que eu te recomendo sempre, traça aqui sempre uma linha reta, exatamente assim. Coloca aqui o valor de x, e aqui então coloca o a. Agora, imagina valores que estão à esquerda de a, e também imagina o valor que está aqui então à direita de a, também imagina valores então naquele ponto. Atenção aí. Veja, o limite à direita, o que seria? Limite, quando o x, nesse caso, tende a A, aí então pela direita de f de x, vamos imaginar aqui. Veja aqui temos o x maior do que 0, temos aqui então o x menor ou igual a 0. Agora, o que seria maior do que 0? Maior do que 0, aqui é o 0, vamos imaginar aqui então 0. Atenção, maior do que 0, não são valores que estão à direita,
disto aqui. Agora, quando a função aqui é maior do que zero à direita, vamos usar então essa expressão que aqui aparece. Então, vamos retirar esse f de x, vamos colocar isso aqui. Ficaremos exatamente assim. O x que divide-se por raiz, nesse caso de x. Agora, o limite deste, você leva a tendência, aqui é zero, tá? Leva a tendência, coloca então no lugar. Ficamos assim, tá, com o limite, quando x tende assim, tá, a zero, de aqui ficamos com zero em cima, raiz de zero. Agora, isto toma uma determinação que é zero sobre zero. Meu amigo, as determinações nos limites já vimos na aula anterior, estudamos tipo de determinações. Este tipo de determinações podemos aqui então escapar aplicando as estratégias da matemática. Como assim, Julie? Veja aqui, aqui para nós escaparmos dessa determinação, basta fazer assim, o limite, quando x tende aqui então a A, que é o ponto de estudo, a zero, nesse caso aqui é o ponto de estudo, de x sobre raiz de x. Leva e racionaliza essa expressão. Para racionalizar, você sabe muito bem a matemática básica. Multiplica em cima por raiz de x e embaixo também por raiz assim de x. Ali estamos a racionalizar. Isto aqui será igual a limite quando x tende assim, então a zero dessa expressão. Veja aqui, este vezes este, ficaremos assim então com x vezes raiz de x e por sua vez aqui embaixo, este vezes este, ficamos aqui então com raiz de x ao quadrado. Agora, simplifica esse raiz com esse quadrado. Ficaremos assim, tá, simplesmente com o limite. Quando x tende assim a zero, de x vezes raiz de x que divide assim, tá, por x. Agora, corta esse x que aparece aqui. Corta esse x com esse x. Ficaremos assim, tá? Veja aqui. Teremos assim, tá, o limite. Quando x tende assim a zero, vamos afastar mais para aqui, senão estarei tampando ali, de raiz de x. Agora, leve a então a variável, coloca no lugar. Ou seja, leva a tendência que o zero, coloca então no lugar da variável. Ficamos assim então com o limite. Quando a então o x tende aqui então a zero, de raiz de zero. Agora, isto dá limite, tendendo aqui então a zero a nossa variável, de zero, limite uma constante que é zero é igual assim a zero. Ou seja, limite que então aí à direita, encontramos assim zero. Limite assim à direita, que pode colocar aqui então a direita e a direita, você encontrou aí então simplesmente assim um zero. Agora vamos partir para o limite então à esquerda. O limite à esquerda, vamos usar esse que está aqui. Imagine só. Limite aqui está à esquerda. Aqui temos o x menor ou igual a zero. Quando é menor, que é este lado, você terá que usar aqui então o limite então à esquerda. Deixa eu colocar exatamente aqui, não tem problema aí. Agora, leva aqui então aí o limite. Quando o x tende então a zero, por lado aqui então esquerdo, de f de x. F de x vamos ter que levar toda essa expressão que aqui está. De aí então x ao quadrado mais o x. Agora, leva o zero, coloca no lugar da variável. Ficamos assim, tá, com o limite. Quando x tende assim, tá, a zero, de zero ao quadrado mais zero. Essa operação dá, então, zero. Ou seja, limite aqui está à esquerda, dá exatamente, então, zero. Agora, vamos fazer a função no ponto de estudo. A função naquele ponto, vamos colocar aqui também, aqui embaixo, deste lado, o espaço aqui não está a permitir bem. O f aqui então de zero, que é o ponto de estudo, vamos ver aqui. Veja aqui diz o x maior ou igual. Quando a função é igual a então zero, ou seja, o f de zero, vamos levar a função quando ele é igual ao mesmo ponto, que é o ponto aqui então zero, que é em estudo. Vamos a isso. Aqui ficamos com f de zero e vamos levar o lado que corresponde. O que corresponde a esse lado é deste lado que nós vimos aqui. Vamos com x ao quadrado mais x. Como queremos f de zero, coloca então o zero no lugar da variável. Ficamos aqui então com zero ao quadrado mais zero, em que isto aqui aí então dá zero. Ou seja, o limite à esquerda, eu até posso colocar aqui o limite à direita primeiramente. Vamos colocar aqui com letras brancas, só para você visualizar bem. O limite, quando x tende assim aí à direita, de f de x, ele aqui então é igual ao limite quando o x tende assim aí à esquerda de f de x e é igual a entrar no ponto em estudo, que é o ponto f de zero. Veja aqui, o limite entre a direita deu zero, sim. O limite assim à esquerda deu zero. Agora, o limite no ponto em estudo, até que o ponto de estudo é aqui, o limite no ponto de estudo é esse a verde, deu aqui também.
o limite no ponto de estudo deu 0, o limite aqui à direita deu 0, e o limite em si, então, aí à esquerda deu 0, ou seja, essa função é contínua no ponto em estudo. Nós podemos afirmar aqui, a função é contínua. Ele aqui, então, é contínua, tá? Responda assim, contínua em x, sendo igual então a 0. A função é contínua naquele ponto. Então, é isso que você deve fazer para estudar os pontos de continuidade ou continuidade de uma então, função. Vamos então para o nosso próximo caso, vermos o que seria então outros exemplos, só para você poder ficar então craque. Vamos a isso. Olha aqui, vamos considerar esse número como sendo o número 2, exatamente aqui. Agora, o número 2, a linha A, e aqui vamos colocar a nossa linha B. Temos o seguinte, estuda a continuidade das seguintes funções, classificando os pontos de descontinuidade e faça aí então os gráficos. Vamos fazer aqui então os respectivos gráficos, exercício super interessante. Vamos a isso. Nessa função, para nós classificarmos pontos de descontinuidade ou estudarmos a continuidade, já sabe que tem que aplicar aquelas condições. Aplica as condições caso a função ela seja descontínua e vamos classificar esse ponto de descontinuidade eliminável ou não eliminado da primeira espécie e também aí o ponto de descontinuidade aí da segunda espécie, caso seja da segunda espécie. Veja aí. Vamos aplicar aqui então o limite. Quando x tende então a 2, que é o ponto em estudo, tá? À direita de f de x, deve ser igual a assim, tá? Limite. Quando x tende então a 2, para o lado da esquerda de f de x, e também a função deve ser aqui então igual ao ponto em estudo. Nesse caso que é o 2. Caso essa condição seja satisfeita, vamos considerar se, ou vamos dizer se que essa função ela é contínua. Caso diferente, essa afirmar que a função é descontínua e o tipo de descontinuidade que nós estamos esperando a estudar. Veja aqui, para você analisar ou levar tudo, tem que primeiramente traçar aqui então essa nossa linha reta, ajuda muito aí. Aqui temos 2. Agora, imagine valores que estão à direita de 2. Nesse caso, valor superior a 2, a condição está aqui. 2x menos 2, quando o x for aqui está maior do que 2, é para considerarmos este daqui. Veja aqui, terei que considerar isso quando então, aí o 2 for aqui está superior, ou seja, limite aqui está à direita, o lado direito aqui está de A. Vamos a isso, o limite, podemos colocar aqui está ao lado, o limite quando x tende assim aí a 2, nesse caso pela direita, leva isto aqui. Ficamos aqui então com 2x menos 2. Vamos colocar aqui, leva este e coloca aqui no lugar de tendência. Ficamos assim então com o limite. Quando x tende assim a 2 positivo, para o lado aqui está direito, de 2 vezes 2 menos 2. Continuando aqui, ficamos com o seguinte. O limite, quando x tende a então a 2 pela direita, e o 2 vezes 2 é igual a 4, menos 2. Isto aqui dá com certeza a então o 2. Ou seja, este limite aqui está à direita deu 2. Vamos investigar então o limite assim aí está à esquerda. Vamos colocar aqui e vamos então analisarmos junto, tá? Vamos a isso. O limite, quando aí até posso colocar aonde aqui tá bom. Vamos colocar aqui. O limite, quando x temos aqui tá aí o 2, nesse caso aqui está à esquerda. Agora, imagine só, valores que são menores do que 2, ou seja, que se aproxima de 2, mas pelo lado aqui está à esquerda. Vamos usar isto aqui. Dizem assim, o x será o x ao quadrado se por acaso o x aqui está for menor ou igual a 2. Menor este lado, não é? A esquerda aqui está de 2. Logo vamos usar essa função daqui. Ficamos aqui então com x ao quadrado. Será igual a limite quando x tende aqui então 2 para o lado esquerdo, de 2 ao quadrado, leva aqui então o valor da tendência, coloca na variável. Isto aqui será igual a aqui então limite, quando x tende assim então a 2 pelo lado aqui então esquerdo, o 2 ao quadrado é igual a 4, é igual a 2 vezes 2, não é? Isto aqui dá aí 4. Ou seja, o limite aqui então já são diferentes, já dá para classificar, mas vamos tentar ver no ponto específico. Aqui temos no terceiro passo e vamos aplicar a função no ponto em específico, não é? Ficamos assim. O f em si de 2, imagine só. Aqui está a pedir, veja aqui nas nossas condições. Diz assim, quando a função ou quando o x é igual aqui no ponto 2, você terá que usar esta aqui. Veja que o x é menor ou igual. Como nós queremos o ponto que essa função é igual, que é entra no 2, use essa condição que nós temos aqui. Que o x ao quadrado será igual a 2 ao quadrado, isto aqui dá 4. Agora vamos chegar às nossas conclusões. Vamos a isso.
o limite quando x tende, até posso colocar aqui então, a letra então branca, está? Só para você visualizar bem. O limite quando x tende então a 2 pelo lado aqui então direito de f de x. Essa função então é diferente do limite quando x tende então a 2 pelo esquerdo de f de x, tá? Mas aqui então é igual, então isso não nos interessa para nós classificarmos então o ponto de descontinuidade. Veja aqui, o limite aqui está direito deu 2. O limite em si está esquerdo deu 4. Logo, os limites laterais são diferentes, existem sim, são números reais, mas são diferentes. Logo, aqui é um ponto de descontinuidade. Temos aqui então o ponto de descontinuidade, tá? Descontinuidade. Podemos colocar aqui. Agora, que tipo de descontinuidade é? É uma descontinuidade ainda da primeira espécie, com certeza, mas então é não eliminável. Não eliminável. É isso que você deve fazer. Eliminável. Exatamente assim. Não é eliminável por quê? Porque os limites laterais são diferentes. Então, caso os limites laterais existam, tá? Existem, mas são diferentes, logo é uma descontinuidade, então, aí não é eliminável. Será eliminável da primeira espécie, descontinuidade da primeira espécie não é eliminável. Será ainda eliminável ou eliminável da segunda, da primeira espécie nesse caso, caso os limites laterais sejam iguais, mas a função ser diferente está no ponto aí em estudo. Aí se nós podemos classificar em ponto de descontinuidade, nesse caso, aí então é eliminável. Agora, veja aqui, vamos fazer aqui então o gráfico aqui ao lado. Eu vou copiar essa condição, este lado, só para fazer então o gráfico. Temos assim, o f de x é igual, nesse caso, a 2x menos 2, se aí então o x for menor do que 2, ou será, nesse caso, x ao quadrado, se por acaso o x for aqui está maior, ou nesse caso será menor ou igual a 2, aqui deve ser menor, acredito que está lá exatamente assim, tá? Aqui deve ser aqui está aí maior do que 2. Veja, confira aqui. Quando x é maior do que 2, vamos usar isto. Quando x aqui está aí menor do que 2, vamos usar aqui. Agora, para construir o gráfico deste gráfico, é simples mesmo. Quando você sabe construir gráficos de que aí estão. Temos aí o gráfico de segundo grau, aqui temos uma função de segundo grau, aqui temos uma função do primeiro grau. Veja aqui. Quando a essa função do primeiro grau, faça então o seguinte. São valores de x. Aqui nós podemos colocar o valor de y. Exatamente aí assim. Eu posso colocar aqui então de y. Agora, leve aqui. O x maior do que 2. Vamos levar essa função, que é o 2x menos 2. Coloque então o ponto de estudo, que é aí então o 2. Aqui é que é um ponto muito interessante. Iguala isto a 0, porque isso é uma função do primeiro grau, vamos encontrar com 0. Ficamos assim com 2x, sendo igual a 2, logo x é igual com certeza a 1. Passa este dividindo para lá, fica o 2 dividido por 2 é igual então a 1. Ou seja, este gráfico, temos aqui então um ponto de 1 onde vai cortar. E aqui então vai cortar aqui então no menos 2. Mas atenção, vamos a isso. Só vai existir, aí então, nesse ponto, a começar daqui, mas aqui então intervalo aberto, visto que é maior, até no mais infinito. Para lá vai. Seria como uma reta, se por acaso não tivesse essa condição. Mas disse assim, vamos considerar isto aqui, ou a função vai existir aqui no primeiro passo, só e só se quando aí então o x for maior do que 2. Então por isso que a função é definida então, nesse ponto para lá vai. Agora, vamos entrar nesse segundo passo, quando x é menor ou igual a 2. Veja aqui, o gráfico que nós temos aqui do segundo grau, esse gráfico aqui, se você iguala a 0 para encontrar raízes, o x aqui então é 0, ou seja, o zero da função é igual a 0. Logo, será algo assim, que virá deste lado, vai e continua. Mas, aqui nesse ponto aqui tem a função definida, nós podemos colocar aqui. Vamos colocar aqui, para lá vai. É exatamente assim. Exatamente assim por quê? Porque esse ponto aqui é uma descontinuidade aqui. Agora, seria algo assim. Aqui é fechado, uma bolinha fechada. Porque nesse ponto, quando x é igual a 2, a função aqui é definida. A função aqui é definida. Mas aqui é intervalo aberto, porque nesse ponto aqui a função não é definida para a nossa primeira condição. Então, isso aqui poderia ser aqui então o gráfico. Veja aqui.
Os limites laterais a partir do gráfico é assunto que nós veremos ainda na próxima aula. Então, é assim que você pode fazer aqui o gráfico deste negócio. Agora, vamos continuar aqui. Vamos continuar e estudando a descontinuidade dessa nossa segunda função. Para analisarmos a descontinuidade da linha B, aplica as mesmas condições. O limite, quando x tende a 2, nesse caso está pela direita, de f de x, deve ser igual, nesse caso, ao limite, quando x tende à direita, ou à esquerda, nesse caso, de f de x, e por sua vez, deve ser igual a quem está aí no ponto em estudo, que é aí, então o 2. Mas aqui é menos 2, aqui veja aqui, é menos 2. E aqui também é menos 2, aqui também menos 2. Olha aqui, quero tomar então muita atenção, veja. Aqui nesse ponto, a função ela aqui não é maior ou igual, simplesmente temos a condição formada aqui. Agora, quando isso for acontecer, você analisa da seguinte forma. Imagine só, no primeiro passo, essa função é definida, aí é definida, ou não é definida em menos 2, mas a função é definida então neste lado à direita, também é definida então aí à esquerda. Veja, analisa aqui, abra olho, querido, tá? Abra olho aqui. Veja, neste ponto a função ela aqui é definida, mas sei que essa função não é definida quando x é igual a quem está aquele ponto. Logo nesse ponto aqui. Ou seja, limites à direita, assim como à esquerda, vamos usar a condição primeira. Essa é a nossa primeira condição aqui. Enquanto que aqui, quando x é igual a menos 2, a função é igual a 0. Somente assim. Como assim, Julie? Veja aqui. Eu posso colocar aqui. Ainda podemos colocar então o limite. Quando x, essa aqui está tende aí a menos 2. Pelo lado aqui está direito de f de x, vamos colocar tudo isto aqui. À direita, assim como à esquerda, vamos usar essa condição, porque está definida aqui está nos pontos ou nos pontos vizinhos. Mas nesse mesmo ponto, a função não é definida, né? Quando essa função é igual a então menos 2. Agora, vamos a isso. Aqui ficamos com x ao quadrado menos 4 dividido, sim, tá, por x mais 2. Agora, tentando levar a tendência, colocar no lugar, ficamos assim, tá, com menos 2 ao quadrado menos 4, aqui ficamos com menos 2 menos 2, isto aqui dá 0 sobre 0, uma indeterminação na matemática. Para nós levantarmos dessa indeterminação, temos que aplicar nossos produtos notáveis. Veja aqui, nesse ponto nós temos aí, então o quê? Aqui temos o x ao quadrado, menos assim o 4, é a mesma coisa do 2 ao quadrado. Isto aqui então não é a mesma coisa, ou não temos uma relação com a ao quadrado, menos o b ao quadrado, que será igual, nesse caso, a a, e menos b e a, nesse caso, mais b. Nos produtos notáveis. É? Não é? É sim. Então, ao invés de nós escrevermos deste jeito, vamos escrever sim deste jeito, para aproveitarmos cortar alguma coisa com esse de baixo. Assim, vamos escapar da indeterminação. Ficamos assim, com o limite, quando x tende a menos 2, pelo lado aqui está à direita, em cima ficamos com x ao quadrado, ou x simplesmente, menos 2, multiplicado assim então com x mais 2. Mas embaixo podemos dividir com certeza por x mais 2. Agora aproveita cortar este com este. Aproveita aqui. Corta este com este aqui. Ficaremos simplesmente com o limite. Vamos continuar aqui então aí a vermelha, não é? Ficamos assim então com o limite. Quando x tende a menos 2, do lado aqui está direita, aqui ficamos apenas só com x menos 2. Colocando aqui então menos 2 nesse ponto, ficaremos assim com menos 2, que será igual a quem está menos 4. Ou seja, limite aqui está aí à direita, daqui, limite aqui está à direita, e limite à direita é igual a menos 4. Agora vamos estudar então o limite à esquerda. Limite à esquerda também aplica, será a mesmíssima condição. Quando x tende aqui está aí a menos 2, o lado então esquerdo de f de x, aplica aqui. Essa condição daqui, como é que é diferente? É definida então nesses pontos e nesses pontos, tá? Precisamos usar então este daqui. Ficaremos aqui então novamente com x ao quadrado menos 4, que divide então por x mais 2. O procedimento continua. Quando você leva então, coloca isso aqui, ficamos aqui então com menos 2, tudo isso aqui ao quadrado, menos 4, dividido assim então com menos 2 mais 2, que será igual a 0 sobre 0. É uma aqui indeterminação aí na matemática. Para escaparmos, fator aí, como nós vimos nesse caso que você tem aí em cima. Ficamos aqui então com x menos 2, aqui então com x mais 2, dividido mesmo, por quê? Por x mais 2. Aqui é mais. Logo, corta aqui então um dos x mais 2 com x mais 2,
ficaremos assim com o limite quando x tende a entrar menos 2, para lado da quinta esquerda, de x menos 2. Agora, coloca a tendência no lugar da variável. Ficamos aqui então com menos 2 que será igual a menos 4. Agora, imagina, tende a quinta aplicar o limite no ponto a entrar menos 2, que é aqui. Agora, o limite, ou a f, nesse caso não, o limite, nesse caso que nós queremos aqui, se a função é definida, ou qual é que é o valor, a função no mesmo ponto em estudo. Veja aqui, no ponto de estudo será igual, até vou ter que colocar aqui então, com uma outra cor, só para visualizar bem, o f aqui então de menos 2, que é no ponto de estudo, será igual. Veja aqui, a função, ela aqui é menos 2, só e só se, ou seja, ela aqui será 0, se por acaso o x for igual a quem está menos 2, essa aqui é a nossa condição. Logo, o x sendo igual a menos 2, vamos levar aqui apenas o 0. Logo, este ponto aqui está igual a 0. Agora, presta atenção. O limite em si está à direita é igual a menos 4. O limite em si à esquerda é igual a menos 4. Mas o limite, ou seja, a função nesse ponto não está definida. É algo assim. O limite, quando o x tende assim a menos 2, por lado aqui está à direita da função f de x, ela aqui está igual a limite, quando o x tende então, assim, a menos 2, por lado aqui está à esquerda de f de x, mas essa função não existe quando ela aqui está aí é menos 2, tá? Agora, quando isso acontece, estamos esperando aqui um ponto de descontinuidade. Uma descontinuidade então aí da primeira espécie, sim, porque nenhum dele aqui está deu infinito, é da primeira espécie. Descontinuidade, não posso escrever aqui, descontinuidade, tá? Descontinuidade da primeira espécie, mas essa aqui então, ela aqui é eliminável. Eliminável. Exatamente assim. Qual seria então o gráfico deste negócio? Veja aqui. O gráfico disto eu posso colocar então mais para cima da ou aqui. Eu já estou aqui a ficar mesmo sem espaço. Vamos colocar aqui. Posso colocar aqui em f de x sendo igual, vamos afastar mais para baixo. X ao quadrado menos 4 dividido assim então por x mais 2. Aqui 0. Se isto for aqui está diferente de menos 2, e aqui então se o x for assim igual a menos 2. Agora veja aqui, nesse ponto então posso colocar aqui um gráfico exatamente assim. Agora aqui ficamos com x e aqui então ficamos com y. Agora no primeiro passo eu te recomendaria que você fatorasse aqui, tá? Só para simplificar, então simplifica essa expressão. Ficamos assim então com x menos 2, como nós vimos lá, com x mais 2, que divide assim por o x mais 2. Estamos a simplificar essa expressão. Corta esse com esse, ficamos apenas só com x menos 2. Agora, o x menos 2 é que será então o nosso novo gráfico, mas quando x aqui é diferente nesse ponto aqui, que é no ponto a entre 2. Agora, imagina e veja aqui. E aqui no ponto, ainda a função não está definida, então você tem que fazer o seguinte. Veja, aqui ficamos com x menos 2, sendo igual a 0, só para construir o gráfico deste lado. Ficamos assim, x é igual assim a 2. Ou seja, é um gráfico que corta assim a entrar no 2 e corta aqui então no menos 2. Veja, aqui uma função do primeiro grau dessa natureza, acredito que você já tenha aperfeiçoado isto aí, que f de x sendo igual a x a entrar mais b. O b onde corta no eixo então de y. Nesse caso, o nosso b dessa função é essa parte aqui que é o menos 2. Por isso que essa função tem que cortar ali. Quanto o gráfico, meu amigo, ficará então algo assim. Agora veja, ao traçar isto, leve em consideração nesse ponto que a função é descontínua, não é? Ali. Aqui a função é descontínua. Aqui, ou seja, a função não está definida, está nesse ponto. Teremos algo assim. Algo que seria deste lado, até posso remover essas sujidades que estão aqui. Assim tá bom? Seria aqui então algo que sai deste lado, vai até lá. Até posso colocar assim. Mas a função não está definida então em menos 2. Por isso que eu posso colocar aqui então uma bolinha aqui aberta. Vamos colocar aqui uma bolinha assim ainda aberta no ponto ali então no menos 2. Agora nessa condição daqui, diz assim, o x é igual a menos 2 se aqui então for 0. Na nossa segunda condição, essa condição aqui tanto faz, tá? Porque é 0 se for menos 2. Logo, o 0 aqui está definido, então tanto faz. Será então algo exatamente assim como está aqui. Então, será um gráfico em que o limite aqui existe, mas
a função nesse ponto aqui, então, não está definida. Então, esse é um gráfico de uma função então, com uma descontinuidade eliminável, nesse caso, da primeira espécie. Agora, em seguida, veremos algum exercício bem cobrado então, no exame de admissão. Então, por aí vai, só para você poder ficar também craque a entrar nesse tipo de exercício. Meus amigos, vamos a isso. Temos então o seguinte exercício. Isso podemos considerar como exercício de número 3. Aqui é a linha A e aqui está a nossa linha B. Os nossos últimos exercícios. Atenção e atenção aí. Agora temos o seguinte. Qual o valor de m, de modo que essa função seja contínua no ponto x sendo igual a então a 1. Agora, para que uma função seja contínua naquele ponto, já vimos as nossas condições. O limite, quando esse x aqui está tende no ponto em estudo, que é 1, à direita, de f de x, deve ser igual aqui então aí, ao limite, tá? Deve ser igual assim ao limite quando x tende a então a 1, mas para lado daqui está à esquerda da própria função f de x, e por sua vez deve ser igual a então a função no ponto, ou seja, a função no ponto deve estar aqui está definida. Agora, com essa informação, nós podemos calcular aqui então os limites laterais. Veja que quanto equivale o limite quando x tende a então a 1, mas para lado aqui está positivo, ou é lado aqui está direito. Veja que o lado direito vamos levar a onde o x daqui é maior. Maior do que 1 é aqui. Logo, leva tudo isso que nós temos aqui. Ficaremos ali então com 2x mais m. Nós queremos aqui então encontrar o m. Qual o valor de m para que essa função seja definida, ou seja, para que a função seja contínua em x sendo igual aqui a 1. Atenção. Agora, aqui leva 1 como o limite. Coloco esse lugar aqui da variável. Ficamos aqui então com 2 vezes 1 mais m. Consequentemente, o limite, quando x tende a 1, nesse caso, para lado aqui direita, de 2 mais m, ou seja, esse ponto aqui será igual a quem está a 2 mais m. Exatamente assim. Ou seja, este limite dessa função será igual a quem está a 2 mais m. O limite de f de x, quando o x tende a quem está a 1, pelo lado daqui direita, é igual aqui a 2m. Agora, veja aqui. Vamos aplicar mais tendendo a quem está aí à esquerda. Vamos ver aqui. O limite, quando x tende a então a 1, pelo lado aqui da esquerda, de f de x é essa aqui. A esquerda, onde a função aqui é menor. Menor é tudo isso que nós temos aqui. Ficamos aqui então com menos x ao quadrado, mais 1, será igual nesse caso a menos 1 elevado ao quadrado, mais 1 que será igual a quanto? Isto aqui dá aí 0. Agora, a função no ponto, que é aí a função nesse ponto que é f de 1. No ponto f de 1 será igual, terá que levar aqui então, onde a função está definida quanto é 1, não é? Este lado aqui é maior ou igual a este lado aqui. Terá que levar aqui então menos 2, ou o menos x ao quadrado, mais 1. Leva esse 1, coloca aqui no lugar de x. Ficamos assim então com menos 1 ao quadrado, mais 1, que será igual assim também a 0. Agora, note aqui alguma coisa. Vou continuar então mais para aqui, tá? Vamos continuar mais para aqui. Saímos daqui, vamos continuar mais para cima. O limite, quando x tende a então a 1 pela esquerda de f de x, é igual ao limite quando x tende a então nesse caso, é igual a f a então de 1. É o mesmo valor. Isto aqui dá 0. Mas agora, o limite, nesse caso, à direita, é igual a 2 mais 1. Nós queremos igualdade dessas três funções. Essa função é igual a esta, temos que igualar então a esta, para que a função seja contínua naquele ponto. Logo, nós podemos dizer assim, o 2 mais m, tá? Que é o limite, então, quando x tende aqui então a 1 pela direita, que é essa parte aqui, veja. Esta parte aqui são igual a 0. Falta igualar então com essa parte aqui nós para encontrarmos essa variável. Ficamos assim, está igual a 0. Passa isso para lá, ficamos assim, m é igual assim a menos 2. Então, essa função, para que ela que seja contínua em 1, o m deve ser igual a quem está a menos 2. É exatamente assim. Agora, vamos aqui então para o último também classificarmos ou encontrarmos os nossos parâmetros. Já aqui não precisa de classificar. Quais são os valores de A e de B e o B? De forma que essa função seja contínua em, aqui poderá ser em x, sendo igual, nesse caso, ou seja contínua, né? Nós queremos aqui então, para que essa função seja contínua nos respectivos pontos, você terá que fazer assim, este tipo de situação. Sempre faça assim. Veja aqui, aplica a condição. O limite, nesse caso, o limite,
quando x tende a, então, vamos considerar aqui no ponto 0, primeiro, x aqui está no ponto 0. Analisa aqui no ponto 0, e aqui faltou o 0, acredito eu, aqui, faltou 0 aqui na digitação, assim tá bom. No ponto 0, vamos analisar. Essa função no ponto 0, então, quando é o 0, nesse caso, à direita, de f de x, será igual, veja aqui, ponto 0 à direita, o lado que é maior. Imagine só, aqui temos, interpretar bem isto aqui. Temos ali, então, x maior ou igual a 0. Ou seja, a função é maior aqui no meio, não é? Ficaremos aqui, então, com o limite, quando x tende assim a 0 pela direita, desta parte aqui, que será, então, aí o a vezes 0 mais b. Consequentemente, teremos ali, então, o b. No ponto x é igual a 0. Agora, vamos aí, então, o limite, quando x ela tende, então, a 0, mas para o lado aqui, então, esquerdo, vamos usar isso que nós temos aqui. Será que, então, x ao quadrado, veja, aqui menor é aqui. Para o lado aqui, então, à esquerda, não é? O lado aqui, então, à esquerda de 0. Este lado aqui. Agora, a concentração maior de x. Ficamos aqui, então, será igual a limite quando x tende a ser a 0, à esquerda, de 0 ao quadrado, que será igual assim, a 0. Agora, o f assim de 0 será igual a quanto? Será igual, veja que o f de 0 é essa parte aqui. Teremos aqui, então, o ax mais b. Levo o 0, coloco essa parte aqui, ficamos aqui, então, com a vezes 0 mais b. Consequentemente, há, então, o b, ou seja, o limite, podemos aplicar aqui, o limite quando x tende a, então, a 0 pela direita de f de x, será igual ao limite para que isso seja contínuo. Quando x tende aqui, então, a 0, para daqui, então, esquerdo, isso deve ser igual aqui, então, a limite no ponto a, então, 0. Agora, o limite, nesse caso, à esquerda, que é este lado, é igual ao limite, aí é igual à própria função. Ou seja, essas partes aqui são igual. Ali é igual a b, tá? Mas o limite, nesse caso, à direita, deu quanto? O limite à direita, aí então deu, não é assim. Vamos aí. Esta parte e essa parte analisa bem. Aqui deu b, aqui deu b, tá? O único que deu 0 aqui foi o limite, nesse caso, à esquerda. Enquanto o limite à esquerda é essa parte aqui. Aqui deu 0. Agora, esta parte com essa parte são igual. Dá aqui b. Aqui deu b. Agora, igualação, nós queremos essa igualdade. Ou poderia ser assim. Veja aqui. Como o limite, aí quando x tende a 0 pelo lado aqui da direita, de f de x, isto aqui é igual a também a próprio f de x. Isto aqui é igual a 0. Mas uma igualdade. Agora, se aqui é igual a 0, aqui é igual a b, logo o b é igual assim aí a 0. Logo, o nosso b é igual a 0. Agora, vamos investigar no ponto o x sendo igual a 1. Vamos ter a continuidade em 1, tá? Vamos aí. O x sendo igual a então, o que vai acontecer? Vamos calcular aqui então o limite quando o x tende aqui então a 1, pelo lado aqui direita de f de x. Lá direita, onde é que é? Aí então, 3. O x é maior do que 1, pelo lado aqui da direita. Logo, ficamos aqui então com 3, isto aqui é igual a 3. Agora, o limite, quando o x tende aqui então pela lado esquerda, nesse caso, o lado esquerdo é aqui. Veja aqui, aqui temos o x menor ou igual a 1, menor, não é? Agora, ficamos com essa parte aqui, teremos então o a vezes x mais b. Mas leva esse 1, coloca aqui, ficamos assim com a mais b. Agora, o limite de f, ou seja, o f que está no ponto, que é a função no mesmo ponto. A função no mesmo ponto é essa aqui, que nós temos aqui. Mas aqui temos menor ou igual. Igual é aqui. Terá que levar ali então a vezes x mais b. Isto aqui será igual a então a mais b, porque o 1 coloca aqui no lugar de x. Ficamos aqui então com a vezes 1 igual a aqui então 1 mais b, como nós temos aqui. Agora, vamos aplicar a nossa condição. Nossa condição diz assim. Temos aqui então o limite, quando x tende então a 1 pela esquerda, de f de x deve ser igual a quem está o limite, quando x tende aqui então a 1 pela aqui, esquerda nesse caso, de f de x deve ser igual a quem está a função no ponto a então 1. Agora, o limite, quando x tende aqui então a menos 1, ó, quando x tende aqui então para a esquerda, é igual a essa expressão, e a função no ponto é igual a essa expressão. Essas partes aqui são iguais. Aqui é a mais b. Agora, devemos igualar apenas só com o resultado que nós encontramos aqui. Aqui deu 3. Logo, ficamos com 3 é igual a
mais B. Agora, o nosso A nós encontramos, não é? Não temos o A aqui, ou seja, o B. B é igual a então a 0. Basta colocar aquele 0 aqui. Logo, o B é igual a então a 0 mais 0. Logo, o A é igual a C a 3. Ou seja, o A e o B nós podemos colocar aqui então A e B. O A aqui então é 3 e B é 0, que são os valores. O A é igual a 3 e o B é igual assim a 0. Então, os parâmetros que nós precisamos é o 0 e o 3. É isso que você deve fazer. O importante é saber calcular então, o limite e saber então as nossas condições. Na próxima aula, eu gostaria que eu fizesse aqui então, vários exercícios, só para você poder ficar então, nessa parte, classificação de descontinuidade. Por aí vai. Até nosso próximo conteúdo. Até lá.